Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender por que estamos próximos de uma grande crise global. A inflação que hoje afeta a sua vida pode eclodir numa crise ainda maior. Realmente a coisa está ficando cada vez mais séria, movimentos de bancos centrais pelo mundo. Será que o planejamento central é capaz de conter a inflação, de controlar crises? É isso que a gente vai entender neste vídeo. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal. E é importante você chegando já mandando aquele joinha maroto. Então tasca o like aí no vídeo agora mesmo. Vamos também se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um símbolo ali, inscrever-se em vermelho. Caso esteja para você esse símbolo em vermelho, vai lá e clica para você se tornar um inscrito desse canal e receber novos vídeos todas as semanas. Bom, o que eu tenho para trazer para você hoje é uma coisa bastante alarmante e é bastante preocupante. Estamos muito próximos de uma grande crise econômica e a crise que vai vir pela frente vai deixar a crise de 2008 comendo fichinha, cara. É uma crise de proporções muito maiores e a gente vai debruçar sobre ela aqui. Antes que você pense que isso aqui é teoria da conspiração, é bom você estar ciente de que os fatos que eu vou apresentar aqui são fatos reais e que vêm acontecendo aí ao longo das últimas décadas e vai afetando a sua vida consequentemente agora mesmo, enquanto nós estamos aqui conversando, a inflação dispara em qualquer lugar do mundo que você esteja hoje, né? Se você está no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, você está perdendo o poder de compra, a sua moeda está comprando menos e isso vai ser afetado cada vez mais. E eu vou trazer aqui o porquê. Hoje na economia mundial existe um planejamento central sobre a taxa monetária dos países e esse planejamento central é feito pelo Banco Central, né? E desde muito tempo, desde a criação dessas entidades, o mercado, a mídia, investidores ainda acreditam que elas são capazes de resolver crises financeiras, são capazes de evitar problemas econômicos, sem entender de fato por que esses problemas acabam acontecendo. Como eu venho compartilhando aqui, toda a inflação que você está sentindo agora, né, no seu bolso, em qualquer país do mundo, foi criada por esses bancos centrais. Esses bancos centrais que têm um plano central de gerir a economia do país. Em teoria, ele gostaria de tentar evitar que essa inflação chegasse até você, mas é ele o principal causador desse cenário inflacionário. Vamos colocar aqui, por exemplo, o caso brasileiro, essa inflação que está chegando aí acima de 10% nos últimos 12 meses, vai continuar subindo, pressionando cada vez mais a sua vida. Você sabe que estamos numa pandemia. Em 2020, quando houveram aqueles fortes lockdowns no Brasil e no mundo, o Banco Central aqui do Brasil resolveu reduzir os juros ainda mais, levar os juros para a mínima histórica de 2,5%. Qual era o objetivo do Banco Central ali? A economia está parada, as pessoas precisam de dinheiro, então com isso as pessoas vão ter esse crédito facilitado, os bancos vão emprestar esse dinheiro também vai ser usado para investimento, vai ser usado para consumo nesse momento difícil que estamos passando. E realmente foi isso que aconteceu. As pessoas que estavam endividadas, empresas endividadas, buscaram crédito em bancos com uma tarifa um pouco menor. As pessoas passaram a consumir mesmo que de casa, muita gente estava sem fazer nada e por isso estava montando uma casa nova, trocando velhos equipamentos, comprando utensílios para maior conforto para poder ficar em casa. E tudo isso afetou drasticamente a produção que havia sido feita para o país antes da pandemia. Lembrando que a produção ela também parou graças a
esse distanciamento social que levou as pessoas a pararem, né? Então as fábricas reduziram bastante a produção, até mesmo a agricultura sentiu também esse impacto da pandemia no primeiro momento. Então a gente passou a consumir todos os produtos que havia sido produzido antes da pandemia. E esses produtos aos poucos foram acabando e precisaram ser substituídos por novos produtos. E aí você viu um efeito imediato. As pessoas, por exemplo, passaram a tentar trocar o automóvel. E ao trocar o automóvel, perceberam que o preço disparou. E aí, ao ver que o preço desse carro novo estava bem lá em cima, foram buscar um carro usado. E como a procura de carro usado aumentou drasticamente, né, a gente viu o preço dos carros usados também disparar. A demanda cresceu muitíssimo porque tinha mais dinheiro circulando na economia no momento que a produção do mundo de automóveis estava diminuindo. Não é só os brasileiros que estavam comprando automóveis. As fábricas pararam de produzir os automóveis com valor mais baixo e passaram a voltar a produção para os automóveis com maior valor para tentar agregar mais lucro nessas vendas, né? Mesmo assim, a fila de espera era enorme. O preço da gasolina disparou, isso no território internacional, não foi só aqui. O supermercado também. Essa inflação, né, esse preço mais alto atingiu também a nossa indústria. Então, para produzir o mesmo que produzia antes da pandemia, ela teve um custo elevado, a energia subiu, aquilo que ela usava para fazer a produção, a matéria-prima utilizada para essa produção, acabou sendo afetada também por toda essa paralisação e também pela alta oferta de dinheiro circulando na economia. Logo, os preços passaram a subir fortemente, a Bolsa de Valores se recuperou em apenas um mês, houve apenas uma forte queda em março, então todo esse dinheiro que estava circulando aproveitou as pechinchas do mercado de ações. Então as ações dessas empresas que vendiam, que atendiam Fique em Casa, né, as ações de tecnologia se beneficiaram muitíssimo. Um grande exemplo, as ações da Magazine Luiza, que subiram fortemente depois da pandemia, né? E elas, graças a essa expectativa, né, do maior crescimento do consumo, de resultados recorde que essas empresas conseguiram, graças a esse consumo, tudo isso acabou afetando cada vez mais o poder de compra da moeda. O dólar passou a subir também frente ao real, né, com essa desconfiança. Essa redução dos juros também acabou atingindo a nossa moeda, o dólar acabou subindo fortemente. E o dólar mais alto trouxe um custo ainda mais elevado para as indústrias, trouxe um custo ainda mais elevado para quem produz. E o que aconteceu? Uma grande disparada de preço, que na verdade foi uma grande desvalorização do real que acabou cada vez mais perdendo o poder de compra. Ao sentir que a inflação estava chegando forte no final do ano passado, o Banco Central disse que a inflação era provisória. Tudo isso está acontecendo porque há esse problema de abastecimento. Logo com a reabertura econômica, esse abastecimento vai normalizar e os preços vão cair. Esse era o conto que todos os bancos centrais no mundo colocaram, né? É uma inflação provisória. E a inflação passou longe de ser provisória, ela continuou subindo mês após mês, taxas acima de 1%, puxada por serviços, puxada pela gasolina, pelo preço de energia, supermercado e por aí vai. O Banco Central teve que rever essa política e acabou subindo os juros, né? Acabou retirando esse dinheiro que estava realmente afetando e atrapalhando ainda mais esse movimento. E o Banco Central viu ali que errou. Errou a fazer uma política de expansão no momento de contração da produção, né? E isso iria fatalmente acontecer. No momento como este de pandemia, o Banco Central deveria ter incentivado as pessoas a pouparem, a não gastarem. É um momento de crise, vamos poupar dinheiro, não vamos consumir. Vamos beneficiar o poupador subindo juros. Assim, esse poupador vai conseguir investir, vai conseguir emprestar esse dinheiro recebendo uma taxa maior, né? E a gente vai conseguir manter um equilíbrio entre essa demanda e a produção sem ter essa aceleração da inflação. E aos poucos, quando a economia fosse reabrindo,
o Banco Central poderia reduzir os juros, aos poucos sentir o mercado reabrindo e tentar incentivar, de certa forma, essa reabertura, né? Mas foi feita de forma artificial para solucionar o problema naquele curtíssimo prazo, porque as pessoas estavam demandando por isso, precisa que alguma coisa seja feita naquele momento, o governo também precisava gastar com a pandemia, cheque de auxílios foram feitos e tudo isso só foi possível também por esse movimento que o Banco Central acabou fazendo. E aí a gente viu essa inflação que veio acelerando no ano de 2021, mês após mês. O Banco Central reverteu a política de juros, passou a subir juros, os juros subia 0,5%, depois subiu 1%, 1,5%, e a inflação não tem freio. E hoje o Banco Central admite que essa inflação é permanente e torce novamente por uma solução mágica, um equilíbrio na demanda lá fora, que os bancos centrais lá fora passem a subir juros, essa demanda desaqueça e os preços das commodities passem a cair, né? Essas commodities como aço, minério, insumos que a nossa indústria precisa para produzir e por aí vai, né? Isso traria uma queda do preço, por exemplo, o preço do petróleo poderia reduzir, a bomba de gasolina poderia também ter aí o seu preço reduzido e livraria um pouco a pressão do Banco Central. Mas não é isso que está acontecendo lá nos países de primeiro mundo. Temos uma política de expansão em meio a uma crise inflacionária que não víamos há décadas. Nos Estados Unidos, a inflação deve terminar o ano de 2021 acima dos 7%. E esse 7% da inflação americana, é bom a gente colocar aqui que esse medidor da inflação, na verdade, ele foi alterado durante os anos, desde a última vez que os Estados Unidos enfrentaram essa pressão inflacionária. Em 94, durante o governo Clinton, a metodologia utilizada para calcular a inflação resolveu severos ajustes. E isso servia para trazer uma expectativa de uma inflação menor e ajudar o governo aos olhos da população, né? Porque não é nada popular uma inflação forte e o governo conseguiria manter números mais baixos e assim ser menos, assim, ficar menos na cara de todo mundo que o governo está fazendo uma péssima gerência econômica, né? Se a gente utilizar essa mesma metodologia que era feita antes dessa alteração, a inflação americana, que hoje está em 7%, ela já estaria acima de 10%, chegando possivelmente a 14%. Muito maior até do que a inflação que estamos vendo aqui no Brasil. E esses números eram números do pico da inflação da década de 70. Uma década que os Estados Unidos enfrentaram uma grande estagflação, os preços subiam com alto desemprego. Naquele momento, o presidente do Banco Central, que assumiu no governo Reagan na década de 80, precisou tirar todo aquele dinheiro que estava circulando na economia e elevou os juros para 20%. Só que naquela época os Estados Unidos não tinham o tamanho do endividamento que tem hoje. O maior endividamento do planeta, cerca de 29 trilhões de dólares, isso só neste curto prazo, fora as obrigações futuras que levam essa dívida muito mais acima e ela deve continuar subindo porque a proposta do governo que está no poder hoje, do governo democrata, com planos de infraestrutura, desse BBB, Build Back Better, algo assim, né? Está servindo para quê? Para alavancar ainda mais gastos, isso sustentado por essa política de expansão do Banco Central americano, do Fed, que vai trazer ainda mais inflação. Então olha a gravidade da situação. No momento que a gente tem um pico da inflação lá da estagflação de 70, onde o Volcker levou os juros para 20%, os juros nos Estados Unidos hoje está zerado. E pior, o Fed ainda está imprimindo moeda, ainda está fazendo a política de quantitative easing, agora ameaçando aí essa redução do tapering e uma possível alta de juros em 2022. Só que uma alta de juros de 0,25%, como é o padrão do Fed nos últimos anos, quando tentou subir juros, ou mesmo que seja 0,5% percentual, não é capaz de frear uma inflação de 14% na metodologia antiga ou de 7%
nos números atuais. E essa inflação, que o Powell até há pouco tempo também usava o termo provisório, né? Lembrando que os Estados Unidos imprimiram muito mais dinheiro que qualquer outro país do mundo durante a pandemia. Os pacotes foram gigantescos, gastos do governo, as pessoas poderiam ficar em casa recebendo até mais do que ganhavam enquanto estavam produzindo, deixaram de produzir para a sociedade e estavam em casa consumindo a pouca produção que ainda restava do período pré-pandemia, né? E os americanos, por ter uma moeda mais forte, ainda consomem os produtos de outros países. Não é à toa que estamos vendo aí um grande tráfego de containers para os Estados Unidos que vão para os Estados Unidos abarrotados de produtos e voltam vazios, porque os Estados Unidos não produzem absolutamente porra nenhuma. Toda a indústria americana está fora do país, um retrato muito diferente do que já foi um país forte no passado, país que produzia aquilo que consumia e a sobra dessa produção ainda era exportada para o mundo, quando os Estados Unidos eram um grande país, uma nação realmente poderosa com uma moeda forte. Hoje, os Estados Unidos não é sombra disso, é um país super endividado, sem produção alguma, com um governo que gasta cada vez mais, graças a ter a moeda de valor do mundo, né, ter essa moeda que é o padrão que é usada internacionalmente. Então os Estados Unidos estão abusando desse direito a imprimir essa moeda sem satisfação alguma, e o mercado hoje acredita ainda, né, o mercado não só nos Estados Unidos, no Brasil e no resto do mundo, que esse planejamento central de bancos centrais que eu comentei no começo do vídeo é capaz de resolver o problema da inflação que eles mesmos criaram. Uma mera ilusão. E temos aí várias vezes na história, vários exemplos da história onde os bancos centrais erraram. E você tem atualmente também vários exemplos, como você vê na Argentina, você já teve aqui no Brasil várias vezes o Brasil quebrar devido à ingerência política do Banco Central. Nos Estados Unidos a gente está vendo esse movimento agora, em outros países do mundo também. Mesmo nos Estados Unidos agora, né? Os Estados Unidos no passado, quantas vezes o Banco Central errou, como na última crise do subprime em 2008, onde dizia que não havia problema algum naquele movimento, né? E aí veio aquela grande crise que ela só foi ultrapassada por causa de uma grande injeção de dinheiro, por mais expansão feita pelo Banco Central e pelo governo americano, né? Que vem causando essa bolha inflacionária no mercado de ações, um mercado que sobe há mais de 11 anos, o maior ciclo de alta, porque tem muita moeda circulando que volta para os Estados Unidos, né? Esse dinheirinho lá do americano que vai consumir produto chinês na China, que manda o container para os Estados Unidos, acaba voltando para os Estados Unidos como investimento, porque o chinês, o empresário, vai comprar títulos públicos americanos ou vai comprar na Bolsa de Valores, ações da Amazon, ações da Apple, por exemplo, e aí vira uma grande bolha gigante. E quando esse dinheiro voltar para os Estados Unidos, quando o mundo perceber que esse dinheiro já não tem o mesmo poder de compra e começar a substituir as suas transações internacionais, e não só substituir as transações internacionais, mas como começar a consumir esse produto que é vendido hoje para os Estados Unidos, esse dinheiro vai voltar para lá, não como investimento, vai voltar para a economia americana, e todo esse dinheiro impresso circulando dentro de uma única nação, a gente já viu várias vezes o que acontece, uma crise de hiperinflação, muita miséria, uma questão realmente que pode ser uma mudança aí geopolítica no mundo. Entendeu a gravidade do problema? Então vamos tascar o like aí no vídeo agora mesmo. Você agora já viu que o problema é sério, como você pode se proteger desse movimento, o que você pode fazer para antecipar isso, de certa forma prosperar com esse movimento. Você pode investir em ativos que se beneficiam da inflação. Eu venho colocando aqui, coloquei na série O Outro Lado, o que são superativos, que são ativos que realmente têm valor e não papel moeda do governo. Esses ativos que a gente precisa para o nosso dia a dia de consumo, que é usado também pela indústria de alimentação. Esses produtos como as commodities agrícolas, como também o ouro e a prata, podem ser um excelente portfólio para te proteger desse cenário. Principalmente quando
os investidores e o mercado perceberem que os bancos centrais não vão conseguir controlar essa pressão inflacionária que vai continuar acontecendo em 2022. Então, isso vira uma grande oportunidade, porque, de fato, hoje os investidores acreditam que o Banco Central, sim, vai conseguir combater a inflação com essa alta de juros que vai vir em algum momento. Ou essa alta, ou algumas outras altas que pode vir em algum momento, mas não vai acontecer porque numa alta de juros num sistema totalmente endividado em bolhas sobre bolhas, bolhas no mercado de bonds, mercado de ações, mercado de criptomoedas, se for retirado esses estímulos, tudo eclode de uma vez só, fora empresas endividadas, pessoas endividadas e o próprio governo americano que precisa dessa ajuda do Fed para continuar gastando. Tá preocupado? Então, ó, vai aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você se inscrever e ficar na lista de espera da minha comunidade chamada Liga Lion. Lá eu compartilho diariamente informações como essa aqui do vídeo, conteúdo mais avançado e ainda você tem um podcast exclusivo todas as semanas. Nesse podcast você vai ter análises de superativos, a gente vai entender o momento do mercado de ações, momento de criptomoedas, momento de ouro, entre outros vários mercados, mais de 7 investimentos, o conhecimento que pode realmente transformar a sua vida. Vai lá, se inscreve, é uma comunidade privada. No ano que vem eu vou abrir novas vagas em algum momento e aí você vai ser avisado se você estiver na lista, obviamente. Então vai lá agora na descrição desse vídeo e coloca lá o seu e-mail e WhatsApp, ok? Vamos tascar o like aí no vídeo, vamos se inscrever no canal, compartilha também esse vídeo, você já entendeu a gravidade desse conteúdo aqui, então é importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo para poder entender e se proteger do que vai vir pela frente. Eu vou colocar o robozinho agora para dar o nosso comentário de sempre. Vamos lá, R2! Yeah, rapaz! E você, coloca aqui embaixo os seus comentários, o que você está fazendo para se proteger desse momento, como você está investindo agora, você está se antecipando a esse movimento ou você está apenas olhando? Vamos lá, coloca aqui embaixo, vai ser um prazer participar com você. Até o próximo vídeo. Tchau!